Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Filemon. O canal Filemon é um canal de bênção para você e para toda a sua família, para toda a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. E nesta quinta-feira eu vou estar aqui postando mais esse vídeo aula. Convido você para assistir até o final. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Convido você que não é inscrito para se inscrever no meu canal, para fazer parte desta família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã deixar a palavra, uma videoaula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre do ano 2020, né? Que a qual nos traz os princípios divinos em tempos de crises. E nesta manhã eu quero falar concernente à lição número 11, que está datada para o dia 13 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões. Louvado seja o nome de Jesus. E o título da nossa lição é Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Temos aqui um texto áureo, que nesse texto áureo diz o seguinte: texto áureo: e provaram a boa palavra de Deus. Se encontra em Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A do versículo. Temos a verdade prática que diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e também ela é penetrante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, uma leitura bíblica em classe, a qual nós não vamos ler para ganharmos tempo e para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 12. Versículo 1 ao versículo 12 é a leitura bíblica em classe. E eu quero aqui deixar esta videoaula comentando só sobre a introdução e o primeiro tópico da nossa lição, que é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui somente este tópico, porque no momento em que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ficar desejoso a ir na sua igreja onde você congrega, para participar da escola bíblica dominical, se é que na igreja onde você congrega tem escola dominical. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Observamos aqui que temos uma introdução, né? A introdução, como eu já tenho falado em outras ocasiões, em outras oportunidades que eu tive, em outros vídeos que eu já tenho deixado concernente à escola dominical, a introdução, ela é um ato de introduzir, né? Ou melhor falando, a introdução, ela é uma preparação, onde o professor, ao ler este texto que diz introdução, ele está preparando para o conteúdo de todos os comentários na aula. É como se um cantor fosse cantar uma música, seja ela música gospel, música sertaneja ou qualquer tipo de música. Quando o cantor vai cantar, primeiro no seu playback tem uma introdução. Nessa introdução, ele prepara as suas cordas vocais, prepara o seu fôlego para ele poder entrar com a sua voz. Então diz aqui, a introdução:
o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então, está aí, observamos que o ensino da palavra de Deus, ele é muito importante na nossa vida, porque dentro do ensino da palavra de Deus é que nós averiguamos a nossa situação espiritual, é que nós averiguamos a nossa vida, se nós estamos realmente vivendo de conformidade com a palavra de Deus, que a qual a palavra nos ensina. Então, se na sua igreja, na sua congregação, ainda existir a escola dominical, não perca a escola dominical na sua igreja. Se ainda existir culto de ensino nas terça-feiras ou qualquer outro dia da semana, não perca o culto de ensino, porque é onde nós possamos aplicar uma correção na nossa vida, ouvindo uma palavra de ensino pelo nosso pastor ou por aquele que Deus estiver usando no momento. Glória a Deus. Aqui nós observamos que no tópico 1 diz assim que Artaxerxes envia Esdras, o rei, ele enviou Esdras para Jerusalém para que Esdras pudesse ir e ensinar a palavra de Deus aos judeus. Observamos que o nome do rei, ele significa curiosidade, significa curiosidade ou alguém de arte. Então nós observamos que esse rei, ele teve em si uma curiosidade em saber se o povo judeu que havia retornado do cativeiro de Babilônia estava realmente com a sua vida enquadrada de acordo com as leis de Deus. E nessa curiosidade ele envia então o Esdras, que era sacerdote, era escriba, também escriba, para ali ensinar a palavra de Deus. Por quê? Ponto 1. Os judeus estavam sob o domínio dos persas. Quem eram os persas? Os persas era o maior império, que tinha ali sido estendido por várias regiões, que era o governo persa, que era um dos maiores impérios. E uma coisa importante também, por que Esdras ele foi enviado para Jerusalém? Porque Esdras, além dele ser um sacerdote e também ser escriba, o seu nome significa auxiliar, ou ajudador. E o rei então entendeu que só ele tinha a possibilidade de ajudar o povo judeu a voltar a praticar os princípios básicos das leis que a qual eles tinham ensinado. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente, eles passaram ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Então observamos aqui que por causa deste motivo os judeus eles puderam ali nas suas observações constatar que aquele império que a qual
estava dominando o povo judeu. Era um império em que o povo era mais manso, mais brando, né, do que os babilônicos. E por isso então nós observamos que somente o Esdra poderia ir para ensinar e averiguar a vida dos judeus, ver se realmente estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Observe no ponto 2, Esdra é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, né? No seu contato com Esdra, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento. Esdra possuía da lei de Deus e de Israel. Então não tinha como o rei enviar outra pessoa a não ser Esdra, porque ele é que tinha todo o conhecimento, tanto das leis de Deus, como o conhecimento do povo de Israel. E quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. O que ele queria saber era como que estava a vida espiritual do povo que havia voltado para Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no versículo 14 diz: porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Diz aqui Esdras 7, versículo 14. Muito bem. Do ponto 3, a importante carta que o rei enviou com Esdra. Olha, preste bem atenção. O rei enviou com Esdra uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdra capítulo 7, versículo 12 até o 26. E através desta carta, o rei, ele assinou um decreto, né? E nesse decreto, aqui na parte A diz: qualquer judeu que assim desejasse, poderia acompanhar Esdra a Jerusalém. Então, quer dizer, qualquer pessoa fazendo parte da nação judaica que resolvesse acompanhar este sacerdote até Jerusalém, tinha, como se diz, tinha liberdade, né, para que ele pudesse acompanhar. Então, nessa carta já estava decretado isso. B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, os dados como oferta voluntária do povo. Tudo isso estava no decreto a qual estava na carta que o rei enviou juntamente com Esdras. C. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Olha que coisa interessante, o rei já decretou que todos os vasos sagrados que foi levado quando Nabucodonosor levou o povo judeu para escravo, aqueles vasos seriam devolvidos. Então estava no decreto do rei. E outra coisa também que o rei decretou naquela carta é que qualquer tipo de despesa que houvesse para essa ida a Jerusalém seria paga pelo tesouro do rei. Isso consta que não ia ali pesar no bolso de nenhum dos judeus, mas o rei ele ia bancar com toda a despesa. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos, né, de rendas. Então observamos que
aos todos os servidores do templo, todos aqueles que iam para servir o templo, o rei, ele não iria cobrar tributos, não ia cobrar impostos de nenhum daquelas pessoas que fizesse parte daquela comitiva que estava trabalhando no templo. Preste bem atenção, Esdras, ele teve liberdade, para quê? Para nomear regentes, para nomear juízes, né, ali entre os judeus, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus, porque observamos que os judeus que passaram aqueles 70 anos cativos em Babilônia, eles pegaram um outro costume, um outro ritmo de vida, né? Mas agora eles iam retornar à posição normal de uma vida eclesiástica diante da lei de Deus. Então o que acontece? Então Esdras tinha liberdade, né? Foi decretado naquela carta que ele tinha liberdade para nomear regentes, nomear juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então Esdras ele louvou a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. O rei não faz nada para beneficiar o povo que serve a Deus, se a qual Deus não influenciar, a qual Deus não inspirar o seu coração. Então observamos que Esdras, ele louvou a Deus, porque Deus tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então observamos que aqui esse tópico 1 da leitura da lição 11, né, que datada para o dia 13 de setembro. Nesse tópico 1 que eu quero deixar essa videoaula, para que a aula não fica tão extensa, tá bom? Nosso vídeo não fica tão extenso, e aqui nós encerramos aqui o tópico 1, e o tópico 2 fica para você examinar aí na sua casa e também na escola bíblica dominical da sua igreja, da sua congregação. Glória a Deus. Só para reforçar, eu convido você para se inscrever neste canal, e eu prometo a você que estou orando para todos os inscritos no meu canal e orando para todas as pessoas que deixam no seu comentário pedindo uma oração. Eu estou colocando no meu caderno de oração e estou orando por todos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que esta aula ela sirva para o elevo espiritual de cada pessoa que assistir. Amém? Glória a Deus.